Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Levítico 23. Esse texto vai mostrar para nós um detalhe, que Deus institui dentro das leis, Deus institui também festas, tá bom? Quem diria que Deus gostava de festa, hein, irmãos? Hein? Já pensou? Hein? Sabia que Deus gosta de festa? Esse capítulo inteiro são festas que Deus coloca nas mesmas leis que Ele coloca para o povo de Israel tomar cuidado com seus sacrifícios e coisas mais. Ele também diz que quer que o povo festeje, que o povo se alegre. Diz assim, Levítico 23: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas do Senhor que proclamareis como santas convocações são estas: 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado de descanso, dia de santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas casas. Estas são as festas que o Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No 1º mês, ao 14 do mês, pela tarde é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermentos, a festa do Senhor. Durante 7 dias comereis pão sem fermento. No 1º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, e durante 7 dias apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e fizerdes nela a colheita, tareis um molho dos primeiros frutos da vossa colheita ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. O sacerdote moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, um holocausto ao Senhor. A sua oferta de cereais será 2/10 de um efa de flor de farinha amassado com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas casas. Contareis 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então apresentareis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas casas trareis 2 pães, feitos de 2/10 de um efa de flor de farinha, cozidos com fermento, como oferta movida. São os primeiros ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, um novilho de 2 carneiros e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de cereais e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão dos primeiros frutos por oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. No mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Quando fizerdes a colheita da tua terra, não colherás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas. Para o pobre e para o estrangeiro o deixarás. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel: No 7º mês, no 1º do mês, tereis descanso solene, um memorial com som de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés: O dia 10 deste 7º mês será o dia de expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis a oferta queimada ao Senhor. Neste dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Toda pessoa que neste dia fizer
fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Sábado de descanso solene vos será, e vos humilhareis. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Durante 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia tereis santa convocação e apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. É dia solene, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as festas do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Estas ofertas são além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Aos 15 dias do 7º mês, porém, quando tiverdes colhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia é dia de descanso, e também o 8º é dia de descanso. No primeiro dia, tomareis para vós frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras e ramos de árvores cheias de folhas. Durante 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, o vosso Deus. Celebrareis esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Assim, Moisés proclamou aos filhos de Israel as festas do Senhor. Amém? Bem, queridos, eu queria que você percebesse uma coisa nesse texto. Eu não sei quantos perceberam, mas isso aqui são chamados de festas. E na verdade, Deus aqui está colocando leis para que o povo festejasse, o povo se alegrasse. Depressão é isso mesmo, uma queda no humor. Quando a gente está mal-humorado, a gente fica rindo à toa? Claro que não. Então a base é essa, e eu tenho falado esses dias, e hoje esse texto, todo o capítulo 23, Deus está pondo leis, obrigando, ordenando que o povo fizesse festa. E como eu li no meu versículo aqui, ainda diz ainda para que vos alegreis. Então, querido, alegria, eu vou dizer uma coisa: alegria não é escolha, é ordenança, é obrigação. Você acabou de ver, porque até agora nós não estávamos muito alegres aqui, não estava todo mundo alegre, porque o estudo, teve alguém até que comentou comigo: pastor, o estudo está bombando. Eu falei: está bombando batatinha nenhuma. Falei com o irmão: se estivesse bombando, estava cheio do lado de cá, e um para um lado. Então não está bombando assim. Você que vem, está gostando, e Deus abençoa. Mas na verdade eu quero dizer para você o seguinte: até agora nós estávamos nos deliciando nas regras de Deus, nas leis de Deus, com relação aos vários pecados. Agora Deus dá uma parada na relação dos pecados, e dentro do tema santidade, Ele vem colocar uma ordem, que a ordem é festejar e se alegrar na presença dEle. Você já encaixa isso dentro do que nós estamos estudando, você vai ver. Ele dá uma parada em cobrar pecado, e agora fala: eu quero que vocês me festejem, eu quero um punhado de festa que vocês façam. Quem aqui gosta de festa? Quem não gosta? Então você vai ter que aprender a gostar. É igual louvor. Eu já vi gente que não gosta de louvor. Teve até uma pessoa há muitos anos aqui na igreja que ela nunca vinha na hora do louvor porque ela não gostava. Um dos nossos irmãos. Aí um dia eu falei com ele: irmão, você sabe quem é, não sabe? Os irmãos mais antigos sabem, não sabe? Hein? Os irmãos mais antigos sabem quem é o irmão que não gostava de louvor? Um dia eu combinei com ele, conversei com ele, falei: seu irmão, vem cá, eu quero ver o que você vai arrumar no céu.
Porque Apocalipse é o livro que fala como é o céu. E lá no céu, irmão, não tem nada. Lá não tem pregação. Você gosta de pregação. O irmão só vinha na hora da pregação. E eu falei, se quero ver o que você vai arrumar no céu. Porque lá no céu não tem pregação. Lá no céu só tem louvor, 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 louvor. Lê o livro de Apocalipse e me diz se tem algum pastor pregando, se tem alguma pastora pregando, se um dos anjos está pregando, se Deus, Jesus está pregando. Não, querido. A cena do céu é louvor, do início ao fim. Louvor e adoração. Deus no trono, Jesus à destra dele, os 24 anciãos se prostrando, os 4 seres viventes se prostrando, e o tempo todo adorando, exaltando, glorificando ao Cordeiro que venceu, a Deus, aquele que está sentado no trono, e mais nada. Então eu penso assim, a gente precisa aprender, por que será que Deus dá uma ordenança, festa, festa, festa? Porque é o que há no céu, exatamente agora. E quem quer ir para lá vai ter que aprender. Aí eu falei isso para esse irmão ficou assim, meio perturbado, meio assustado. Porque a gente tem que gostar. Vamos ser sinceros, eu toco mal para burro e o Anderson não canta bem nada, né, Anderson? Mas não é bom o louvor? Hein? É ou não é? O louvor é uma bênção. Hoje eu viajei ali no louvor, eu falei, que louvor gostoso. Então, querido, a gente precisa entender. E agora Deus vem aqui, dentro do nosso assunto de depressão, Deus vem e vira um capítulo inteiro, esse capítulo 23, e começa a colocar festas como regras, como ordenança. E um detalhe importante que eu pude anotar, festa por festa, nesse capítulo aqui, Deus dá detalhes de 8 festas. Agora imagine se você fizer 8 festas durante o ano. Mas não é festa para você convidar os seus amigos, não. Aqui é festa para Deus. Imagina, divide 12 por 8, vai dar quanto? Quem é bom na matemática aí? 12 por 8. De quanto em quanto mês nós teríamos que fazer uma festa para Deus? 2 em 2 daria 6, né? Daria de 2 em 2 meses, daria 6 festas por ano, não é? Não estou errado, não estou nada? Então Deus te pede para fazer festa a Ele em intervalos menores do que de 2 em 2 meses. Agora eu te falo, que depressão pega um crente que cumprir essa ordenança? Não vai pegar, não dá tempo. Calcula aí na calculadora de vocês. Calcula aí 12 por 8. 1,5. A cada 1 mês e meio. A cada 1 mês e meio você tem que fazer uma festa para Deus. E Ele ainda cobra. Pega a tua Bíblia aí, para você não ficar aí viajando no que eu estou falando. E você vai ver que o versículo 40 termina dizendo: durante 7 dias vos alegrareis perante o Senhor. O 40 termina dizendo. E depois, o 44, assim Moisés proclamou aos filhos de Israel as festas do Senhor. Era festa, irmão, era comida, era sacrifício, era ofertas. Apenas uma ali não era festa, propriamente dito nos nossos termos. Era uma reunião solene e nela eles deveriam se humilhar, chorar, jejuar, mas era um tempo de contato com Deus. Então vamos lá dentro do texto, só para você ver. Eu estou te trazendo isso, é para você que é amante da Bíblia Sagrada, para você que baba diante da Bíblia. Você vai entender que Deus, se a gente estudar a Bíblia passo a passo, você vai ver que Deus cria, através da Bíblia Sagrada, ela cria um conjunto de regras e práticas para nós, que vai nos livrar de muita doença moderna, de muito problema moderno. Tá bom? Você vai ver que a cada dia a igreja está se afastando mais da palavra de Deus. A cada dia os crentes estão se afastando cada vez mais da Bíblia. É por isso que o índice de depressão entre crentes é tão alto. Está afastando cada vez da Bíblia. Se ouve dizer em prosperidade financeira, em bens aqui, bens ali, você não ouve regras. O que Deus diz com relação a isso? O povo está deprimindo, porque o povo não para fazer suas festas que Deus cobra que se faça. Vou dizer mais para você, tem muito crente que está aqui nessa noite, e que talvez não sabe nem qual a última vez que você cantou um hino lá na tua casa de louvor a Deus. Vai vir depressão, mas vai vir mesmo. Você tem que colocar um bom hino lá na tua casa.
Se você tem um aparelho de som, se você não tem, você tem um celular, você tem que colocar um bom hino, você tem que louvar, você tem que trazer a presença de Deus para dentro da tua vida, do teu lar. É isso que Deus estava falando. Aqui está falando assim, reunião solene, convocação solene, que está na minha tradução aqui, nada mais é do que uma reunião. Uma reuniãozinha, vamos chamar de reuniãozinha no bom sentido. Aquela convocação solene era uma reunião religiosa, uma reunião onde se tratava das grandezas de Deus. Era isso a convocação solene. Olha, estamos reunidos aqui na presença do Deus que nos tirou do Egito, e a festa vai começar. Toca a trombeta, manda vir a música. Isso é convocação solene. Você vê que clima que Deus quer criar lá na tua casa? Que clima que Deus quer criar no teu coração, na tua devocional. Eu gostei do cálculo lá, é 1 mês e quanto, irmã? Quem calculou lá? 1 mês e? A cada 1 mês e meio, você podia colocar isso no seu calendário. Você podia colocar. Apesar que nós já estamos atrasados, mas começa a partir de agora, coloca no teu calendário, daqui 1 mês e meio na minha casa terá uma convocação solene. Não precisa chamar o pastor, irmão, não precisa chamar um pregador de fora, você mesmo bota a boca no trombone, chama o teu marido, tua esposa, teus filhos. Hoje é dia de convocação solene, vamos reunir aqui, vamos desligar a TV, desligar o Wi-Fi da casa. Hoje é dia de festa nessa casa. O Senhor nos deu mais um dia de vida, ou mais 1 mês e meio, e nós vamos só lembrar: Deus, obrigado. Deixa os meninos farrear e gritar, não briga se eles pularem, não briga se eles pularem no sofá. É dia de festa, é dia de vos alegrar. Tem jeito de você segurar alguém que está numa festa alegre? Então larga os meninos, deixa pular, desde que não se machuque. Aleluia, glória a Deus. Esse é o dia que fez o Senhor, por isso nos alegraremos nele. Você acha que Davi escreveu isso assim: esse é o dia que fez o Senhor, por isso nós nos alegraremos nele? Não, certamente menino pulava de um lado, e este é o dia que fez o Senhor, por isso nós vamos nos alegrar nele. E lá rodava aquelas bebidas que eu nem vou falar o nome aqui, porque vocês vão pensar que eu estou te autorizando a fazer isso. É isso, querido. Danças de Israel, que eu não vou fazer aqui, que senão vocês vão rir de mim, que na verdade não era dança. A dança de Israel é pura, é pulo. O camarada pulava assim. É isso que vocês não têm coragem de fazer. Ela diz ela que faz na casa dela. Então, querido, você está entendendo que lugar para depressão vai haver numa casa que a cada 1 mês e meio ela para o relógio, para tudo. Bem, eu estou falando 1 mês e meio porque é o nosso cálculo aqui de 8 festas durante um ano. Mas na verdade, que você não precisa esperar 1 mês e meio, não. Minha casa sempre rodou hinos de louvor ao nosso Deus. A gente sempre teve lá os CDs aos montes, e principalmente quando as meninas eram novinhas, eu mais a minha esposa combinamos: olha, nós vamos só tocar hino na nossa casa, nós não vamos ligar a TV em nada a não ser programas que as meninas vão crescer aprendendo a Bíblia. Então a gente tinha um aparelho de tocar fita naquela época, videocassete, né? E já caiu no desuso, o videocassete já caiu no desuso, o DVD caiu no desuso, agora é os pendrive da vida. Então a gente pegava ali, fazia uma fita de 6 horas, que começava em Gênesis, a criação do mundo, e terminava lá em Paulo, e aí a gente colocava tudo, as meninas ficavam o dia inteiro assim, assistindo. Terminava, voltava. Terminava, elas pediam: Daddy, volta. A gente tinha que rebobinar e voltar. Era dia e noite. Mas as meninas glorificavam a Deus e exaltavam. Era festa na minha casa. Então, querido, você tem que criar dentro do teu coração, dentro da palavra de Deus, os ambientes que Deus te propõe. Eu vou dizer uma coisa: Deus propõe menos luto, menos se humilhar diante dele e mais se alegrar. É que a gente inverte as coisas. A gente só alegra quando tudo está bem. Você sabia? A gente só festeja quando tudo está bem. Não é assim? Mas não é o que a Bíblia está dizendo, não. Não está dizendo para você festejar porque você quer. Aqui está falando que as festas são do Senhor. O último versículo vai dizer que as festas é do Senhor. Então não é. Você não está dando uma festa porque tudo está bem, não. A festa não é sua, ela é do Senhor. Então não vai ter dia ruim. Hoje é o dia da festa. Então nós vamos descer o pau. Hoje é festa na minha casa. Querido, isso é para você compreender
que a cura, ela, na verdade, ela é antecipada na palavra de Deus. Ao invés de Deus deixar a doença vir para depois te curar, Ele te propõe a cura antecipada. Um ambiente onde Deus é festejado, não tem tempo para pensar em pecado, em nada. Existia uma coisa no passado chamado culto doméstico. Culto doméstico era para ser a convocação solene dentro de uma casa. Um momento em que Deus era convidado a ser o centro das atenções. Não é assim? Quando você faz uma festa, não tem aqueles convidados que são mais de honra, não é? Tem aquele mais chegado, aquele menos chegado, e tem aqueles que vão de gaiato, não é? Aqueles que vão porque o outro foi e tal. Querida, a festa é para Deus, então é Ele que vai estar lá esperando para receber os convidados. Então não estou falando aqui de esbanjar nem de gastar dinheiro, eu estou falando de você festejar a Deus. E nós vamos ver aqui agora, em alguns slides, para você compreender o que é que Deus estava propondo para o povo de Israel. Dentro do tema santidade, este capítulo traz as santas convocações, que são aquelas reuniões que eu disse, reuniões solenes, reuniões de culto, reuniões voltadas para Deus, ou festas solenes, as quais Deus dá ao povo de Israel como leis, está vendo? Ó, não é opção, é lei, as quais deveriam ser cumpridas. Elas deveriam ser diferentes de qualquer outra festa que o povo comemorasse, porque elas deveriam ser as festas do Senhor. Eu coloquei ali, irmãos, em negrito e entre aspas, festa do Senhor, porque é exatamente o que o versículo 2 diz. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas do Senhor, está vendo? Que proclamareis como santas convocações são estas, festa do Senhor. Eu vou dizer para você, irmão, a gente precisa mesmo criar um ambiente urgente em que a gente leva Deus mais a sério dentro da nossa casa. Você sabia? A gente precisa levar Deus mais a sério. Vocês casais novos em formação, vocês precisam aplicar isso na vida de vocês, como casados. Convoque você, sua esposa, você, seus filhos, principalmente. Não é para você ficar chamando gente de fora, porque o objetivo não é exatamente esse. Aqui era diferente, porque aqui era uma lei nacional, era teocracia, era Deus que governava o povo, então ele estava dando leis para uma nação inteira. Mas quando se aplica isso na vida, existe uma naçãozinha que lei nenhuma pode entrar, que é a tua casa. É você que escolhe o Deus que você adora, não é o país que vai dizer, não é? É você que escolhe a quem servir, não é o país. Temos essa liberdade ainda, porque hoje quem está nos grupos aí e não teve preguiça de ler um link que eu coloquei lá para vocês, os evangélicos, hoje é 4 ou 5? 5, então foi ontem parece, eu não sei a data da reportagem. Os evangélicos foram arrebentados, mas na raça, pela revista Veja. Se você não teve preguiça, você leu. Agora, o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro só gosta de escutar o comentário que você põe lá. Eu sugeriria, quem não leu, lê. Pus em todos os grupos que eu tenho, menos das mulheres, se a Nasceu puder mandar, leia. Isso é uma reportagem lá, simplesmente colocando nós evangélicos no Brasil lá embaixo. Quem leu? Quem teve tempo para ler aquela reportagem? Eu quero que você leia, em nome de Jesus. Você precisa saber o que está acontecendo. Colocaram nós lá embaixo, arrebentaram com a gente, na moral, como se diz. E eu ainda escrevi embaixo assim, ó, enquanto você dorme e não ora, o diabo trabalha. Detonaram os evangélicos, essa reportagem detona os evangélicos. Lê, quem vai ler diz amém aí. Lê mesmo por obrigação, mas leia. É uma reportagem da revista Veja, simplesmente acabando com a gente ali, de uma meio crônica, mas eu sei que isso é para incitar o ódio religioso no país ainda mais. É só para isso, não é para mais nada não, tá bom? Então leia lá, eu mandei, a Nascil vai mandar para as mulheres, para os grupos que eu não tenho, para você entender. Ou você casado de novo, ou você que está começando a sua família, começa a instituir dentro da tua casa festas voltadas para o Senhor, para que os teus filhos cresçam temendo a Deus, ou então nós estamos roubados, mas roubado mesmo, porque a geração passada foi uma geração que estava disposta a dar a cabeça pelo Evangelho, mas a geração nova não está disposta a dar a cabeça por mais nada. É por isso que está do jeito que está. Tá bom? Vigia. A geração passada dava a vida pelo Evangelho, a geração nova não dá a vida por ninguém não. E ela está se entregando o Evangelho de mão beijada
para essa turma aí, e eu preciso que você leia, tá? Leia lá. Eu quero que você leia para que você medite e faça alguma coisa. Toma uma atitude. A igreja precisa tomar uma atitude. Eu estou querendo despertar quem tem igreja para uma coisa. A gente tem que parar com tudo, querido, e começar a orar. O trem está feio. O trem está feio demais da conta. Ou nós vamos começar a orar incessantemente, ou então nós vamos ter uma dificuldade muito grande no Brasil de ser crente. Agora, os crentes banana, que é crente e não é crente, aqueles crentes ficam em cima do muro, tipo, quando o Cruzeiro está ganhando, eu sou cruzeirense, quando o Galo está ganhando, eu sou atleticano, esse camarada que fica em cima do muro não está nem aí não. Mas agora, quem tem zelo pelo nome do Senhor, vigia, tá? Vigia, o Brasil está ficando um país difícil, e eu quero que você preste atenção, tá? Então, aqui são festas do Senhor, elas deveriam ser comemoradas, e elas deveriam ser cumpridas. A primeira festa, para quem leu aí a Bíblia, está no versículo 3, que é o sábado. Era comemorado essa festa semanalmente. Na verdade, este é o 4º mandamento do Decálogo. Você vai encontrar isso entre outros textos, além de Deuteronômio, no Êxodo 20. E por isso, ele ocupa o primeiro lugar entre essas ordenanças de Deus. Você não notou que a primeira festa, a primeira convocação solene que Deus faz é: 6 dias trabalhareis, mas no 7º dia será descanso, dia de santa convocação. É aquele dia daquela reunião que eu te disse, familiar. Opa, hoje é sábado, ninguém trabalha nessa casa, hoje é dia do Senhor, é dia de descanso, tá bom? E é o primeiro, é o 4º mandamento que Deus deu ao povo de Israel. A segunda festa é a Páscoa, que vem acompanhada da terceira festa, que é chamada Festa dos Pães Asmos. Presta atenção, eu acho que eu escrevi depois ali, que existe uma diferença entre elas. Isso está do versículo 4 ao 8, mas no versículo 5 vai falar da Páscoa, e no versículo 6 vai falar dos pães sem fermento, tá? Veja bem, acho que eu coloquei. Aí você presta atenção, que a Páscoa, veja bem, isso está lá, você está acompanhando a Bíblia? Diz amém. Isso aqui é a Bíblia, que você não vai ter lugar nenhum não depois, tá? Se você for para o curso de teologia, igual a irmã foi, né, irmã? Você não vai ter isso não, né? Você vai ver que não. Não existe Bíblia, capítulo por capítulo, em lugar nenhum. Quinta Igreja está tendo algo que eu nunca vi na face da terra, lugar nenhum, capítulo por capítulo, tá? Nós vamos terminar 2033, essa igreja deveria estar lotada, deveria ter gente de longe, porque ninguém faz isso, ninguém tem coragem, na verdade. Eu sou meio doido, você já viu que sou. Começar o Novo Testamento, capítulo por capítulo inteiro, já terminamos, e agora o Velho Testamento, capítulo por capítulo. Você pode ir lá no curso, ela vai ver, você não estuda, hein? Lá nem abre a Bíblia. É isso que eu falei com o Cláudio e já falei com outros irmãos. Quem vai para a teologia pensando que vai aprender Bíblia, você está enganado. Teologia te tira da Bíblia. Se você bobear, você se desvia. Tem muito crente que vai para a teologia e desvia. Porque você pensa, vou estudar a Bíblia. E Bíblia que nada. É igual um curso técnico. Teologia te ensina técnica para ler o livro sagrado, para interpretar. Entendeu? Eu não sei lá. Mas é comum você encontrar lá crente, católico, espírita, macumbeiro, ateu, advogado, um punhado de gente. Eu quero teologia, que eu quero ver como é que isso funciona. Tá bom? Então eu queria até que você ajudasse esses irmãos da igreja a acordar. Traga alguém quinta-feira para estudar a Bíblia. Você não tem isso lugar nenhum, não existe. Pastor nenhum tem coragem de parar um dia para ler capítulo por capítulo. E eu fiz um cálculo, se a gente continuar assim, nós vamos terminar em 2033. Tá chegando lá, não tá? Falta pouco, falta quanto? Falta 12 para 33? Hein? É por aí, eu sou ruim de matemática. Então vigia, vamos lá então. Note então, por isso que eu estou falando, não perca, porque eu não posso voltar. No versículo 5, vai dizer que no dia 14 do primeiro mês, dia 14 do primeiro mês, era a Páscoa. E no dia 15 era a festa dos pães asmos. Presta atenção, 14 é a Páscoa. Qual dia que era a festa dos pães asmos? Um dia depois. Viu? Olha bem, primeiro, o sábado. Qual sábado que era o sábado solene que o povo deveria parar e descansar? Qual? Todo. Acorda, estou te ensinando e não vou voltar mais. A primeira festa era semanal. Toda semana, 6 dias trabalhará, no 7 descansar. Primeira festa era semanal, o povo de Israel tinha uma festa por semana.
que era o sábado. Depois, no dia 14 do primeiro mês, tinha Páscoa. Dia 14 do primeiro mês tinha Páscoa. E no dia seguinte, que era o dia 15, era a festa dos pães asmos, mais uma festa. Sendo também, que está escrito aqui no versículo 7, que no primeiro dia tinha que ter uma santa convocação. Era uma reuniãozinha lá e tal, breve, onde ninguém ia trabalhar, nenhuma obra servil fareis, e depois diz que durante 7 dias eles tinham que oferecer oferta queimada. Já rachou, já deu aí um bom tempo de festa, tá vendo? Então, querido, um detalhe é que no dia 14 do primeiro mês, era chamado o mês de Nissan, ou uns falam de Nisan, mais ou menos março e abril, que era do nosso calendário. E aí era a tarde que ela começava. E enquanto a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, começava um dia depois, dia 15, no mesmo mês de Nissan, que era entre março e abril do nosso calendário, porque o calendário judeu é diferente. E aí essa festa continuava por 7 dias. Amém, igreja? Então, se alguém te perguntar, o sábado era uma festa que era uma ordem para o povo de Israel. E qual sábado que era? Qual que era? Ai, vocês me matam do coração. Eu estou querendo ensinar para vocês coisa da escola bíblica. Era todo sábado da vida do povo de Israel. E é até hoje. Eles comemoram o sábado de descanso, o Shabá. Uns falam Sabá. Sexta-feira, depois de determinado horário, o povo de Israel para tudo, os religiosos. Então me ajuda, que eu estou querendo esmiuçar isso para você, professor de escola bíblica dominical, crente de modo geral. O sábado era uma festa instituída por Deus, e ele era todo sábado da vida do povo de Israel. Um dia na semana parava para o descanso. Só um minutinho. E aí eu já entrei na segunda festa, para você ver que era a Páscoa, no primeiro mês do ano, que era o ano de Nissan, mais ou menos como nós colocamos ali, março ou abril. Dia 14 era a Páscoa, no dia seguinte, dia 15, era a festa do pão sem fermento, e eles deviam comemorar por 7 dias, festa e mais festa e mais festa, para você não esquecer. Sim, irmão Davi? Sim, Davi? Na verdade, Davi, nós não paramos não. A gente não parou, porque o sábado é guardado. E é regra, é lei. É que tem muito crente desobediente e trabalha de segunda a segunda. Porque na verdade o sábado que Deus instituiu, não é o dia depois de amanhã. Hoje é quinta no nosso calendário, não é? Aí amanhã é sexta, não é? Aí depois de amanhã é sábado, não é? No nosso calendário. Só que Deus não fala que o sábado é depois de amanhã. Deus fala, 6 dias você vai trabalhar e vai descansar no 7º. Na verdade, Deus fala de uma semana de trabalho, na qual um dia, que é o 7º, você vai repousar e descansar. As igrejas, as religiões e as seitas que param depois de amanhã dizendo que aquele dia é o sábado, está enganado. Não é. Isso é o nosso calendário, o calendário que não tem nada a ver com o calendário de Deus. O calendário de Deus é 6 dias você trabalha e descansa 7. Um exemplo para você ver. Digamos que eu trabalho de turno e eu vou começar a trabalhar hoje. Hoje é meu dia de trabalhar. Então eu vou contar, olha bem, presta atenção que eu já falei isso 300 vezes, eu vou continuar falando e ainda vai ter gente que não entende. Ó, se eu começar a trabalhar hoje no nosso calendário, que é quinta-feira, eu vou trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, deu 6. A lei de Deus diz que então, na quarta que vem, eu tenho que parar de toda a obra e descansar. Tá? O pecado está que as pessoas não observam isso. Isso é pecado. Só um minutinho, deixa eu concluir. Isso é pecado. Tanto que as leis trabalhistas do Brasil obrigam a pessoa a descansar. Empresa nenhuma pode te pôr para trabalhar de bambu riado sem o descanso. Tá? Quando eles criam alguns horários, o camarada ganha valores elevados por cada hora. Então é muito claro o que Deus disse, tá, irmãos? Então Davi, na verdade, não parou. Até as leis do nosso país ainda dizem isso, que deve ter esse descanso. Agora os crentes estão nem não. Eu sei de crente que desce o bambu e não quer nem saber, e trabalha. Tem um outro detalhe também com relação ao sábado, tá?
que lá na frente eu vou colocar para vocês. Eu peguei uma tabela e coloquei essas festas para você entender melhor e com referência bíblica. Lá no Novo Testamento, Jesus também dá uma cortada nessa do sábado. Quando os discípulos dele estavam pegando espiga e comendo, aí as pessoas começaram a criticar lá, os seus discípulos trabalham no sábado e na lei de Moisés diz para não trabalhar. Ele pegou e falou: qual de vocês, que se o boi de vocês cair numa vala no sábado, vocês já deixam ele lá morrendo, você não vai lá e pega? Hipócrita. E aí pandece o pau e diz para ele que ele era senhor do sábado. Ou seja, ele deu uma cortada legal naquela ideia hipócrita do sábado, porque na verdade, se não era para trabalhar, eles não iam pegar o animal que caía. Por aí você vê, Jesus veio e falou: eu sou o senhor do sábado, né? Sim, irmã. Pois é, sim, de jeito nenhum pode. Mas só explicar para a senhora: olha, vocês têm que entender a Bíblia. Quem disse que depois da manhã é sábado na Bíblia? Ninguém, querido. O calendário é outro. Me ajuda, acorda, desperta, tu que dormes. Eu não acabei de mostrar para você qual que é o primeiro mês do ano para nós? Ai, 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 cadê todo mundo? Fala todo mundo em coro. Qual que é o primeiro mês do ano para nós? E qual que é o primeiro ano do calendário de Israel? Está ali. Aí. Nada confere com a Bíblia. Por isso que Deus não existe esse negócio. Vocês têm que acordar comigo aqui, participa comigo para você entender. Então esse negócio que depois da manhã é sábado é coisa ocidental. O nosso calendário é outro. Não existe nada de Deus nesse negócio de que depois da manhã é sábado. Entendeu? Não existe. Então, essa é cabeça dura. Eu quero que todo crente dessa igreja limpa a cabeça, apaga da memória que depois da manhã é sábado, o sábado bíblico, porque não é. O sábado bíblico é o 7º dia, contando de qualquer dia que você começar teu trabalho, tua vida. Entendeu, irmão? Isso é Bíblia. Tanto que, se a gente fosse ler esse capítulo aqui, esse versículo 5, que diz, vai lá, todo mundo com a Bíblia na mão aí. Se esse calendário fosse brasileiro, ou fosse ocidental, como é que você traduziria para mim o versículo 5? Traduz esse tempo para português aí, claro, se o calendário fosse brasileiro. Aham, é isso que você tem que ler a Bíblia e acordar. Tá vendo? Se fosse o calendário brasileiro, seria no mês de janeiro, aos 14 dias do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Mas o calendário bíblico não tem nada a ver. Aí você teria que falar algo parecido com aquilo. No mês de entre março e abril, no dia 14 de tarde, começa a Páscoa. Então, pelo amor de Jesus, quando alguém disser para você que depois da manhã tem que parar, tem que fazer tudo, você tem que chamar a pessoa para o raciocínio, para a inteligência, e tentar mostrar para ela que esse calendário não tem nada a ver. Nós comemoramos o Natal que nem existe para começar. Mas o dia que Jesus nasceu não tem nada a ver com 25 de dezembro você começar. Não seria essa a data, pelos eventos, acontecimentos. Então a gente precisa acordar. Então, viu, irmã? Quando alguém questionar com a senhora, nem é bom que vocês questionem isso também não. Pula fora dessas coisas, porque isso às vezes é para confundir mais a cabeça. Mas na verdade está aqui, a Bíblia é clara, só que você tem que ler ela com o entendimento. Então, não é depois da manhã, é no 7º dia. Só que a gente precisa pegar mais sério com esse descanso. Porque Deus está querendo duas coisas com o 7º dia. Por isso que Jesus falou: quando o teu animal, o teu boi cai no buraco no sábado, você vai lá e pega, não pega? Pega. E você morre? Não morre. Deus está ensinando para nós uma coisa. Qual a preocupação de Deus quando Ele pediu que você trabalhasse 6 dias e descansasse no 7º? É você não morrer de cansaço. Só isso, mais nada. Mais nada. É o que nós estamos falando o tempo todo. Deus atrela saúde pública à fé. Deus atrela questão, igual nós vimos aí, psicológicas, emocionais à fé. Por que ele te obriga a comemorar 8 festas no ano? É para você não viver deprimido.
O seu sábado deveria ser uma festa, mas na verdade é tempo de murmurar, não é? É murmura, o camarada murmura porque tem que ir na igreja, porque o 7º dia na verdade é o domingo, né? A gente sabe que é o dia de descanso para nós, na verdade é o domingo no Brasil. Então veja bem, o camarada reclama porque vai na igreja, ele reclama disso, ele reclama daquilo, ele tira o dia para jogar bola, ele tira o dia para isso, para um punhado de coisa, menos para o Senhor. E o foco era atrelar a fé para que você tenha uma boa saúde e viva bem, viva tranquilo. Sabe o que eu já notei? Eu já notei que tem gente que mora na cidade, os camaradas enchem de doença e morrem rápido. E tem uns camaradas lá na roça que nunca vieram na cidade, aquilo vive que é uma beleza, tranquilo. É o irmão Gés lá de Pedra Dourada, 100 anos, e eu fiquei até com vergonha de postar a foto, porque eu queria postar a foto e falar assim, aí ó, pela primeira vez eu senti o cheirinho de alguém com 100 anos, mas eu fiquei com vergonha, eles iam pensar que era eu que estava fazendo 100 anos, se colocar nós dois lá, você vai falar, peraí, quem está fazendo 100 anos é esse aqui? Aí eu já cortei as piadas e nem pus a foto, mas quase que eu coloquei, ó, ele está completando 100 anos, para eles verem, porque o homem está parecendo com amigo, 100 anos de idade. Então, querido, o trabalho é enfado, e Deus está te dando uma dica aqui, tira um tempo para Deus, você não vai ficar mais rico nem mais pobre, aliás, pode ficar mais rico, porque é um dia solene. Então vamos seguir ali para você ver, né, como é que funciona. Então nós já vimos 3 festas, sábado, a Páscoa e a festa dos pães asmos. Já a quarta festa, nós vamos encontrar no versículo 9 a 14, que era a das primícias, ou dos primeiros frutos. Nesta festa das primícias, irmãos, a coisa bonita acontecia. Deus, sim? Ah, tá. Tanto a Páscoa, desculpa, eu falei Páscoa, né? Tanto a Páscoa quanto a festa dos pães ázimos, elas tinham uma referência. Por isso que a Bíblia até coloca junto e até colada. Tem gente que pensa que é uma festa só. Tanto Páscoa quanto a festa dos pães sem fermentos, elas trazem um significado só, que era para que o povo recordasse que eles foram escravos no Egito e saíram de lá às pressas é correndo mesmo, tá, irmão? E aí, eles comeram o pão sem fermento, não podia ter fermento no pão, e eles saíram correndo com aquele trem às festas, tanto que existiam umas regras para se comer a Páscoa, não podia sobrar nada no outro dia, tinha que repartir com um irmão que não tinha ou que tinha menos. Então, esse é o significado geral da Páscoa. Eu vou colocar no final para vocês uma tabela que vai ter o nome da festa ou o dia, vai ter, se eu não estiver enganado, mais ou menos o que ela significa e referência bíblica, para você ficar com um quadro tranquilo lá, para você compreender. Mas essas duas estão juntas porque, na verdade, este é o cerne da festa. A parte principal dela é essa lembrança, né? Esse negócio de Páscoa, irmão, celebrada com ovinho de coelho, né? Primeiro eu queria saber onde eles me arrumaram coelho com ovo, mas é para vender chocolate para os outros, e caro ainda, não é? Então, são coisas difíceis de ser tirar da cabeça da sua criança. Isto deveria ser feito, tá vendo? Olha, a festa das primícias, irmãos, que eu comecei a dizer, mas na verdade eu não concluí. Na festa das primícias era o seguinte: o povo de Israel ia chegar na terra prometida e ia começar a plantar e a colher. E Deus estava dizendo para eles ali que eles deveriam pegar da primeira colheita, pegar um molho dos primeiros frutos da terra, e tinha que levar ao sacerdote. Aquilo ali era para oferecer o primeiro de tudo. Ninguém podia comer da sua produção, você tinha que pegar e levar. Houve um tempo que as pessoas tinham muita fé em Deus, houve um tempo que as pessoas tinham aquele amor pelo Senhor, que eles pegavam as primícias, de tudo aquilo e levavam no altar do Senhor. O camarada tinha uma galinha, botava os pintinhos, ele pegava o primeiro, oferecia. Houve um tempo em que as pessoas pegavam, recebiam um salário, elas pegavam daquele primeiro salário e glorificavam a Deus, oferecendo aquilo em oferta ao Senhor. Mas hoje a fé da pessoa mudou muito. Eu não sei se vocês notaram, mas foi isso que eu fiz com o salário da Ana Silva, um voto a Deus. Foi isso que eu fiz. Olha, eu não sabia, eu falei: Deus, no dia que ela aposentar, eu vou levar as primícias para o Senhor, eu vou levar tudo da primeira colheita dela como aposentada, eu vou apresentar no altar do Senhor. É por isso que eu não pude entregar para o tesoureiro escondido lá atrás, porque eu assumi o compromisso de trazer no altar de Deus. Coloquei no envelope, chuchei aqui e fiz o que Deus pôs no meu coração. Primícias. Ai, que bom se você, quando fosse trabalhar, falasse: as primícias é do Senhor.
Ai, que bom se você ganhasse algo, as primícias é do Senhor. Ai, que bom se você ganhasse mantimento na tua casa e falasse: eu vou dar das primícias para o Senhor. Está vendo? Como eu vou dar? Dá para alguém. Não precisa trazer para mim, nem para a oferta, nem para o altar. Pode dar, põe no teu coração. Eu vou compartilhar com um irmão, com uma irmã, que eu sei que vai ser abençoado com aquilo. Gente, a gente precisa. Eu disse ontem na igreja: você só colhe aquilo que planta. Se você não plantar, você não vai colher. E Deus está ensinando a gente a plantar. Amém, irmãos? Deus está ensinando a gente a plantar, tá bom? Então a festa das primícias era os primeiros frutos, a primeira colheita. Bem, hoje a gente não vive de plantar lá na roça. Então o que seriam as primícias para nós hoje? Já que nós não plantamos igual naquela época. O que seriam as primícias? Pagamento. Você pode fazer isso uma vez ao ano. Você pode fazer uma vez ou não, uma vez ao ano. Eu vou levar das primícias minhas para o Senhor. Eu vou dar do meu primeiro pagamento. Eu vou ofertar a Deus. Ninguém nem precisa saber, só você e Deus. Amém, igreja? Amém? Bem, está aqui. Quem quiser colher, faça o que está dizendo. E faça a prova de Deus, tá bom? Bem, a quinta festa era de Pentecostes, que era celebrada 50 dias após a oferta das primícias. Isso eu estou falando para você, irmão, não é porque eu inventei assim, tipo assim, o pastor é muito inteligente. Nada disso. Está escrito aqui no versículo 15 e 16. Olha, contarei 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida, que é o que nós vimos agora das primícias, tá? Até o dia seguinte, ao 7º sábado, tá vendo? Contareis 50 dias, e então apresentareis nova oferta de cereais. Lá vem oferta, mais oferta. Agora eu te digo, por que Deus pede tanta oferta? Porque Ele quer te abençoar. Lembra que eu falei ontem? Com Deus é toma lá e dá cá? É toma lá e dá. Hein? Testa a nossa fé. Você lembra lá, a viúva pobre deu tudo que tinha, um pouquinho, mas deu tudo. Você lembra lá a mulher lá do azeite? Você lembra a mulher que fez um bolo para o profeta? O profeta chegou e faz um bolo para mim. Ah, o senhor está doido? Não tem essa fome doida? Eu vou pegar o último trigo que eu tenho, vou fazer um bolo e eu vou comer, mas meu filho, depois nós vamos morrer. O profeta faz para mim. Pegou tudo que tinha, fez, mulher louca, mas fez. E você sabe o resultado que teve. Então é isso, é testando a nossa fidelidade. É Deus te ensinando que não se colhe se não plantar. Dá a oferta da viúva pobre. Como eu gostaria que essa igreja, todos nós, aprendêssemos a dar a oferta da viúva pobre. Tem crente que fala: se eu ganhasse 1.000, se eu ganhasse 2.000, se eu ganhasse 3.000, eu dava oferta. Tem gente que fala assim: se eu ganhasse um pouquinho demais, eu dava oferta. Deus não quer que você ganhe um pouquinho a mais, Ele quer que você ganhe, Ele quer que você dê o que você tem. Dá 1 centavo, mas dá. Pastor, você está brincando comigo? Não, estou falando com você sério. Dá 1 centavo, mas dá. Faz um teste com Deus. 1 centavo. É até difícil achar uma moeda de 1 centavo. Traz ela no gasofilar de coração e fala: Deus, eis aqui a oferta da viúva pobre. Eis aqui, Senhor, eu não posso dar mais, mas E você sabe que 1 centavo às vezes faz uma falta terrível. Querido, é o que Deus está ensinando. Ele está mostrando para nós o caminho. Não é a quantidade monetária daquilo, é o valor real da coisa. É o que a mulher viúva pobre fez. Ela deu pouquinho, todo mundo dava muito, mas todo mundo dava o que sobrava, ela dava tudo que tinha. É tudo. E um dia Deus me mandou falar para essa igreja. Eu lembro que eu falei: Deus não quer de você nada menos do que tudo. Se for menos também Ele não quer. Ele quer tudo. Tudo que você tem. É assim que funciona. Então a festa de Pentecostes era 50 dias após a festa das primícias, né, que deveria ser dada. Constituía de ofertas também, que deveria ser levada ao Senhor, como oferta movida. Era oferecido pão, cordeiro sem defeito, holocaustos de cheiro suave, era um bode para oferta pelo pecado, 2 cordeiros pela oferta pacífica. Era muita fartura que Deus ali pede que fosse apresentado na festa de Pentecostes, tá bom? E existe registro da festa de Pentecostes no Novo Testamento,
tanto lá nos evangelhos, quanto também em outro texto que não é dos evangelhos. Vamos ver, fora dos evangelhos, onde tem alguma referência de Pentecoste? Nem preciso falar, né? É em Atos. Aquilo ali é uma referência da festa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Em que dia? Era aquele dia. Era isso aí. Tá vendo? Prevaleceu, tem registros. Entendeu? Então é muito tranquilo, querido, quando a gente começa a ler a Bíblia assim com cuidado, né? Sem pressa. E depois, havia uma sexta festa, que era uma parada também solene, dentro do período aí da festa de Pentecostes, tá bom? Que era das trombetas. Essa festa era realizada no primeiro dia do 7º mês, em que eram tocadas trombetas, que na verdade eram chifre de carneiro, ou chofé, ou chofá, como é chamado hoje no mundo e no Brasil, que era na verdade tipo um berrante, tá? Era um berrante. De vez em quando tem um camarada ali em cima tocando tá? Você já ouviu o negócio assim, que tem ali é o chofá. Eles acham que tocando aquilo, a presença de Deus vai vir e tal. Para quem crê, glória a Deus. É um instrumento diferente. Sim, eu estou falando para isso que é a maneira mais clara. Eu disse que parece, não é e jamais será. Berrante é outra coisa, mas é de chifre. É para você comparar. O chifre o berrante é um chifre de chifre, e esse também era de chifre, tá bom? Amém? Entendido? Amém, irmãos? Você pode pesquisar na internet, você vai ver direitinho, tá? Então esse era o instrumento que era tocado. Era a trombeta, numa reunião religiosa com um holocausto. Se você pegar a sua Bíblia, verso 24 e 25, dentro da festa de Pentecostes, você vai encontrar que: dize aos filhos de Israel, no 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, tá vendo? Um memorial com som de trombeta, santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Por isso que eu coloquei, era uma reunião religiosa, um chamado solene, em que eram trocadas as trombetas, que certamente era o chifre de carneiro ou o chofá, numa reunião religiosa. Porém, não se constituía apenas numa reunião religiosa, era oferecido também um holocausto. Veja bem que a palavra vai dizer para nós que eles teriam trazer oferta queimada. Era diferenciada essa oferta, era uma oferta queimada. Amém? Caiu alguém aí? Caiu alguém aí? Vigia. Ok, a 7ª festa, irmãos, era o dia da expiação. Você vai encontrar do versículo 26 ao 32. Esse dia era um dia de descanso, porém, diferente daquela em que você vai fazer farra, vai se alegrar. Do versículo 26 ao 32 você vai encontrar, esse dia era um dia voltado para jejum e se humilhação, no qual se ofereciam sacrifícios pelos pecados do povo e também do sacerdote. Veja o versículo 28. Nesse dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Esse era um dia diferenciado, sem festa, sem farra, sem alegria, sem júbilo, era diferente. Um detalhe importante, se você ler o capítulo 16 do livro de Levítico, você vai ver que a expiação foi instituída logo após Deus ter matado os 2 filhos de Abraão por causa do pecado deles. Desculpa, falei errado, é Arão, obrigado. Volta no capítulo 16, para você ver. Claro que eu não vou ler isso aqui tudo com vocês. Obrigado por ter olhado ali, Arão, tá? É Arão. Olha para vocês verem, o capítulo 16 todo vai trazer o dia da expiação. E olha como é que ele começa dizendo. Achou 16 aí? Amém? O Senhor falou a Moisés, olha, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor, disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra,
porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário, aí ó, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Isto aqui ele acaba então de instituir o dia da expiação. Os irmãos lembram muito bem que esse animal era para substituir o homem nos seus pecados. O homem, poderíamos matar um homem em sacrifício por causa do seu pecado? Jamais. Então o animal deveria morrer, deveria substituir. Então aqui no capítulo 16 é instituído a expiação. E aqui dos versículos 26 ao 32, Deus diz para eles quando é que deve ser feito, deve haver um dia voltado para esta festa ou esta comemoração solene, que é a convocação solene. O dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação, o dia de fazer expiação pelo pecado do povo, segundo o versículo 28. E por fim, a 8ª festa, que é a festa dos tabernáculos. Você vai ver isso aí na Bíblia, a partir do versículo 33, vai dar uma paradinha no meio, e depois Deus volta a dizer, a partir do versículo 39, sobre a festa dos tabernáculos. Nesta festa, eram oferecidos sacrifícios, e o povo tinha que habitar durante 7 dias em tendas ou cabanas, tá? É a mesma coisa. Isto para lembrar a peregrinação dos israelitas no deserto do Sinai, quando o Senhor os livrou da escravidão do Egito. Então essa festa era uma festa bem diferenciada. E o mais incrível é que os judeus ainda comemoram a festa dos tabernáculos. Eles ainda vão, algumas regiões, eles vão, por exemplo, para Parque Ipanema, por exemplo, né? Eu já vi muito isso durante o tempo que eu morei nos Estados Unidos. Eles vão para um parque tipo aquele, fazem cabanas de ramos, como está escrito aqui, de folhas, e lá eles habitam. Eles vão trabalhar, e aí volta para dentro da cabaninha, dorme, e depois no outro dia vai trabalhar. Eu achei aquilo bonito, falei, incrível. Eu falei, o povo é animado ainda, apesar de estar habitando num lugar, numa cidade grande e moderna. Tá bom? Então aqui você vai encontrar, verso 39. Aos 15 dias do mês, porém, quando tiveres colhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia é descanso, e também o 8º dia é descanso. Aí o 40 vai dizer: no primeiro dia tomareis para vós frutos de árvores formosas, olha bem aí, folhas de palmeiras, ramos de árvores cheias de folhas. Durante 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. 7 dias. Celebrareis esta festa ao Senhor durante 7 dias, olha, cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no 7º dia a celebrareis. Aí o versículo 42, 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas peregrinações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Entendido? Aí agora eu coloquei para vocês a tabelinha que eu falei, que ela fica fácil de você entender. Pelo menos fica assim, fica bem mais organizado. Primeiro, você vai ver o sábado. A cada 7 dias era o dia de celebração. A descrição é essa: era um dia de descanso e ninguém deveria trabalhar. O propósito era dar descanso às pessoas e também aos animais. É aquilo que Jesus cobrou: o seu animal cai lá no barranco e você vai lá e pega. E aí você vai ver alguns textos que vão falar sobre algumas referências bíblicas. A Páscoa, como coloquei lá, março, abril, dia 14 do mês de Nissan. E era um cordeiro era morto e comido com ervas amargas e pão sem fermento. O pão sem fermento é a festa seguinte, do dia seguinte, dia 15. Era para lembrar a libertação de Israel do Egito, os textos estão ali. E os pães ázimos, um dia depois, 15 a 21, eram preparados pães sem fermento e eram convocação solene, ou reuniões
como nós falamos lá de adoração. Lembrar como Deus havia tirado os israelitas do Egito, às pressas, aquilo que eu falei, tá vendo? Ó, a Páscoa e a festa dos pães asmos. As primícias, que na verdade é a primeira colheita, era no dia 16, março, abril, mais ou menos, é a oferta dos primeiros frutos das colheitas. O propósito era reconhecer que os frutos da terra vinham de Deus. É a mesma coisa de você pegar o seu salário e reconhecer, esse salário vem de Deus, não é? O meu sustento vem do Senhor. O que entra para eu comer, beber e dormir, vem de Deus. Então eu estou reconhecendo Deus que vem do Senhor. É a forma de pegar. Tanto que a coisa mais bonita é quando você recebe o seu salário e antes de pagar qualquer conta, você separa o que é do Senhor. O que é dízimo, o que é oferta. Eu não sei se você se deu conta, mas na verdade o diabo faz de tudo para a gente não ser abençoado. E toda pessoa que pega o seu salário e deixa para tirar o dízimo lá na frente, o que acontece? Não sobra. Tanto que eu aprendi o seguinte: eu tenho que pagar o aluguel da casa onde eu moro, senão eles vão despejar. Eu tenho que comprar comida, senão eu vou passar fome. Eu tenho que pagar água e luz, porque senão eles vão cortar a água. Aí sabe o que eu fiz? Eu criei uma outra dívida. Sabe qual a dívida? Meu dízimo. Simples assim. E eu coloco ele primeiro. Primeira dívida, o dízimo. Aí depois vem o aluguel, a água. Então agora eu já não faço compromisso com ele. Ele está lá. Eu tenho que tirar ele. A maioria dos crentes não consegue ser fiel no dízimo na oferta. Por quê? Porque não considera isso uma dívida com Deus. Eu não devo Deus, Deus não me cobra, tá bom, tranquilo. Então, querido, você tem que encarar, esse é o propósito e esse é o caminho para a gente ser fiel. As primícias é a mesma coisa. Se você começar a colocar nas suas dívidas, tanto que quando eu vejo que eu não posso gastar mais dinheiro, eu já aviso, ó, acabou o dinheiro, agora não dá mais não. Do dia que quisemos comprar um negócio, falei, tem que esperar o mês que vem, porque agora não dá. Eu coloco ele como primeiro compromisso meu, dízimo. E eu faço assim, eu já separo o dízimo e a oferta do mês. Tiro lá um pouquinho, falo, isso aqui é para eu ofertar. Porque se eu não fizer isso, eu vou comer hambúrguer, eu vou comer, sei lá, e vai embora. Aí o camarada fala, eu não consigo tirar o dízimo. Você não consegue? Porque você não quer. Você não consegue pagar a luz, pagar a água. Amém, irmão? É assim que funciona. Não vai conseguir nunca, porque é um ato de fé, de responsabilidade, de compromisso. Então as primícias eram assim, tá? Depois, dentro do texto que nós lemos, o povo de Israel tem muito mais festa, tá, irmão? Só que nós estamos falando dentro do nosso texto, capítulo 23. Vem o Pentecostes, que era dia 6 de Sivan, junho mais ou menos. Era celebrar 50 dias após a oferta das primícias, celebrar a colheita, a festa de Pentecostes, como nós vimos lá. E era para mostrar alegria e gratidão a Deus pela colheita. Era logo depois da colheita, né, e nesse caso do trigo, a Bíblia chega a referir. E aí os textos de referência. A festa da trombeta, que na verdade ela fica embutida ali dentro da festa dentro do texto que vai falar sobre Pentecostes, como nós vimos, versículo 24 e 25. Na verdade, é o primeiro desse mês, Tisri, que não dá para falar nem direito. Setembro e outubro, era um dia de descanso e de oferta. As trombetas e os chifres eram tocados. Era comemorado o início do ano civil para o povo de Israel. Depois, o dia da expiação, que ainda hoje é celebrado, e tem algumas igrejas evangélicas que estão fazendo muita menção dele, é o Yom Kippur, né? Era mais ou menos dia 10 desse mesmo mês, dos Tisri, dia de descanso e jejum. Eram oferecidos sacrifícios, com o propósito de oferecer sacrifício pelos pecados e purificar o santuário. Era um dia de humilhação, era um tempo de humilhação, como nós vimos lá nos versículos que nós lemos, 26 ao 32. E depois nós vimos nesse texto a festa dos tabernáculos ou das cabanas, que era mais ou menos de 15 e 21, também do mesmo mês, setembro, outubro. Era a primeira semana de festa por causa da colheita. Moravam em cabanas e eles ofereciam sacrifício ao Senhor. E é nesse tempo que Deus cobra do povo alegria. Nesses dias vos alegrareis. E era para lembrar a peregrinação do povo de Israel pelo deserto.
Levítico 23, nós vimos do 33 até o último versículo. Assim, nós concluímos o capítulo 23, que vai falar das festas para o povo de Israel. Como eu disse, tem muitas outras festas que o povo deveria comemorar. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar o capítulo 24.